Olá, amigos, mais uma vez aqui para o nosso estudo, esse estudo tão gostoso de todos os sábados, onde nós recebemos esses ensinamentos, esses esclarecimentos de André Luiz, do irmão Clarencio, né, Márcia? Tudo bem com você? Tudo bem, Thelma? E tudo, como é que vocês também estão, né, na companhia desses benfeitores espirituais, né? Que a gente agradece muito à equipe de André Muito. Luiz, a Chico Xavier, por nos deixar, né, essas obras, todo esse aprendizado da nossa vida, como será a nossa vida no mundo espiritual, dependendo também das nossas ações aqui, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Mais um estudo do livro Entre a Terra e o Céu. E hoje nós Mais um vamos estudo. começar, né, o capítulo 33, 34, né, Thelma? Mas vamos fazer aqui uma recordação do 33 rapidamente, que era o aprendizado, que a gente vê a volta do Júlio ao plano espiritual, né, desencarnação dele ainda menininho, e todos os aprendizados que André e Hilário questionam a Clarencio, e a gente vendo Clarencio dizendo que Júlio vai reencarnar logo, né? Para agora que ele já acabou de reconstituir o seu perispírito, e ele agora vai voltar, né? Já num corpo sadio, podendo ter plena a sua reencarnação, com todas as experiências que ele precisa ter, junto do convívio de Zulmira, de Amaro e de Mário Silva. Não é? E esse capítulo também teve uma boa discussão sobre os anjos de guarda. Nós até comentamos no estudo do Anjo da Guarda no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, foi isso que nós vimos no capítulo 33. E hoje, Thelma vai começar lendo para a gente o capítulo 34, que tem o título Em Tarefa de Socorro. Então, é isso. Vamos lá, né, Thelma? Isso mesmo, vamos então iniciar o capítulo 34, a parte 1, né, que acho que a Márcia esqueceu de falar, nós vamos também dividir em duas partes, né, porque esses capítulos são um pouquinho grandinhos e a gente está aproveitando, assim, de uma forma total, né, tudo aquilo que a gente puder para assimilarmos, assim, os comentários que André Luiz vem nos fazendo. Então, esse capítulo, vamos ver o que ele nos traz. Então, André começa a contar que na noite do dia seguinte, fomos inesperadamente visitados por Odila, que nos pedia socorro. A preocupada amiga, agora ciente do drama escuro que se desenrolara no passado próximo, para melhor entender as inquietudes do presente, compreendia as necessidades de Amaro e Júlio, as quais amava por esposo e filho do coração, e rogava assistência para Zulmira, novamente acamada. Atendendo a apelos de Evelina, tornara ao ambiente doméstico para soerguer o bom ânimo daquela que a sucedera na direção do lar e voltara aflita. Arrojara-se Zulmira a profundo abatimento, recusava remédio e alimentação, enfraquecia assustadoramente. Sabia agora que a permanência dela no mundo e na carne se revestia de excepcional importância para o seu grupo familiar, e atenta a isso continuava intercedendo. A Zulmira agora está sofrendo, né, a partida, perda, né? a partida do Júlio, né? Então ela está naquele abatimento, né, e precisando de socorro. E a Odila vem novamente atendendo a prece da Evelina, né? Pois é, interessante isso, né, Thelma? Porque Evelina, aliás, o livro começa com Começa essa assim. prece da Evelina, Isso né, mesmo. pedindo à mãezinha desencarnada, que na época Odila obsediava Zulmira, mas a prece dela foi, como a gente falou, uma prece refratária, ela foi parar lá nos benfeitores espirituais e começou todo o desenrolar da nossa história, da ajuda a todas essas personagens envolvidas nesse drama todo aí, né? Então, Isso agora mesmo. Evelina vê a madrasta daquele jeito, volta a rogar a mãezinha que os ajude, né? Ela está batida, né, Thelma? Acabou de perder o seu filho, e a gente vai ver que volta todo aquele sentimento de culpa do Júlio na reencarnação anterior, né? Porque ela se acha punida, né? Como ela não foi uma mãe zelosa,
a gente vai ver que ela acha que ela está em punição, né? Levar o filhinho dela. Consciência, né? Pois é Questão isso. da consciência. Então, vamos lá. Continuando aqui, aí a rápida informação da mensageira impressionava e comovia pelo tom de amorosa aflição em que era vazada. Não nos delongamos na resposta. Era mais de meia-noite na cidade quando atravessamos a porta acolhedora da casa do ferroviário, que é o pai do Júlio, né? Que desde muito constituía para nós valioso ponto de ação. A dona da casa, de pensamento fixo nas derradeiras cenas da morte do pequenino, jazia no leito em prostração deplorável. Emagrecera de modo alarmante, fundas olheiras roxas contrastavam com a acentuada palidez do rosto desfigurado. Recaíra na introversão em que conhecêramos. Rememorava o afogamento do pequeno enteado e, longe de saber que o retivera nos braços como filho abençoado de sua ternura, sentia-se na condição de ré infortunada no banco da justiça. É isso que você estava comentando, né? Porque ela se sente aí nessa culpa, né? E interessante que ela está chegando ao mesmo quadro, semelhante, né? Ao mesmo quadro de quando tudo começou, né? A aparência, a situação psíquica dela, né? Vocês lembram, né? Vocês lembram que nós, quando o Júlio desencarnou, né, por descuido dela, ela fica desse jeito, né, acabada. E aí Clarencio vai lá dar toda a ajuda. E agora ela está na mesma situação, quer dizer, agravada pela desencarnação do filhinho, né, que também se chamava Júlio. E eles botaram o mesmo nome, parece. E se eu não me lembro, acho que era isso. E a gente vê aí essa culpa que ela já traz, achando que ela está sendo punida, né, Thelma? Como a gente estava vendo aí. É interessante, porque ela não tem ciência, não tem assim, conhecimento de que são o mesmo espírito, Claro. Né? O Júlio que afogou-se e esse agora. Mas na memória perispiritual dela, ela sabe, né? Tanto que ela rememora esse afogamento, ligando aí um acontecimento ao outro, né? Por isso ela retrocede lá as mesmas situações. Porque ela acha que, né, com o que ele fala, eles até dizem que longe de saber que era o mesmo, né? Mas ela estava se sentindo como ré. Quer dizer, por eu ter descuidado do filho do Amaro, eu agora estou sendo punida com a morte do meu. Né? Como se tivesse assim, um olho por olho, dente por dente, que a gente sabe que não é isso, né? Isso que não foi, mesmo. Que era o que Júlio precisava dessa encarnação curtinha para que ele pudesse reajustar seu perispírito, e é o que a gente vai... foi o que a gente viu, né, no capítulo passado, que a gente vê que Clarencio explica sobre isso, que ele vai reencarnar logo, né? Para ter uma encarnação plena, né? Para ter essa reconstrução também, né, da própria glote, de todo esse organismo afetado ali, essa área afetada, né, pelo afogamento do envenenamento. E pelo envenenamento, né? Do envenenamento e do afogamento. Isso mesmo. Então, vamos lá. De certo, pensava agoniada, sofria a punição divina, isso que a Márcia está falando. Aquela morte do pequeno, quando tudo fazia crer que ele cresceria para a aventura do lar, correspondendo-lhe à expectativa, era dolorosa pena imposta ao seu coração maternal. Devia ter sido pronunciada perante os juízes da sabedoria celeste. No mundo, ninguém lhe conhecia o remorso de guardiã e vigilante e cruel, mas fora, sem dúvida, identificada pelos tribunais de 1000 olhos do direito incorruptível. Não amparara convenientemente o filhinho de Odila, relegando-o intencionalmente ao abandono, agora perdia inexplicavelmente o rebento que lhe definia a esperança no grande futuro. Valeria erguer-se e disputar aquilo que para ela representava a dor de viver? Reconhecia-se esmagada. O complexo de culpa retomara-lhe o cérebro, enfermara-lhe o coração.
A gente sabe que não é isso que ocorre, né? Mas a gente pensa mesmo essas questões de punição, essa questão do castigo, né? Porque isso faz parte da nossa forma ainda apequenada de entender a lei divina. Mas não é isso que acontecia, e nem Deus age dessa forma, né? De Com forma certeza. punitiva, né? Ah, agora que você fez isso, você vai passar por isso. Não é assim. As leis criam consequências, né? Diante dos atos que nós infringimos, mas a culpa faz com que nós reverberamos essa situação de forma mais grave, né? Mais punitiva, mais que na verdade não é assim, né? E eu fico aqui pensando, Thelma, se nós estivéssemos no lugar da Zulmira, né? Primeiro até sem toda essa compreensão, né? Será que nós não estaríamos também do mesmo Com remorso, também certeza, sentindo a mesma culpa? A com culpa com certeza. Isso é certeza já, nosso, né? isso A culpa a gente já estaria sentindo, mas será que a gente já não estaria também nos achando punidas, né? E a gente sabe que não é assim, que Deus não age assim, né? porque Deus não é E vingativo, né? Isso exatamente, dá uma exatamente. ideia de vingança, né? Ah, como você agiu assim, agora você vai passar por isso. Deus não age dessa forma, Não né? age, com certeza não. O mecanismo da justiça divina ele é corretivo, mas é pedagógico, né? Uma coisa suave, de acordo que a gente possa entender o porquê, né? E não dessa forma assim. Mas isso aconteceria com qualquer um de nós que não tivesse conhecimento, né? E é importante aqui ver que ela está querendo morrer mesmo, né? Ó, valeria É, erguer-se e disputar aquilo que para ela pois é. representava a dor de viver. Como Então, dissesse, né? Será que vale a pena eu pena eu reagir, continuar, né, né? reagir, e Para ela quê? fala aqui, né, e ele diz aqui, André Luiz nos diz, não, que ela, o complexo de culpa tomou todo o cérebro dela, e com isso também estava enfermando o coração, porque ela também estava ficando ruim. E isso a gente sabe que o nosso estado mental vai tomar o nosso corpo físico todo, e ela está ali totalmente, né, Aliás, as doenças começam na mente, né, Márcia? exatamente. E, Então e ela tem está uma ali, né? situação aí interessante, porque quando o Júlio desencarna afogado, aquele Júlio não era filho biológico dela, né? Exatamente. Agora, esse é filho biológico. Então, a perda, entre aspas, de um filho para uma mãe é uma dor incomparável. Uma Exatamente. dor que muitos Eu dizem não que não tem sei, né, como. precisar isso, mas não deve ser fácil, Não não. deve Não ser deve. fácil. Então, agora ela está sentindo ali na carne, né? Todo o sofrimento de uma mãe. Talvez, não sei ainda se vai ser tocado, mas certamente vai, ela vai reconhecer a dor da Odila naquela, né? Naquele É, momento em que ela era revoltada com a Zulmira por causa querendo punir pelo filho, né? Então é questão assim uma engrenagem aí bem delicada de sentimentos, de emoções que estão feridos, né? esses dias eu estava vendo uma reportagem de mulheres do campo, né? E essa senhora vivia no Rio de Janeiro, tinha 2 filhos, casada, e ela perdeu primeiro o filho, que já foi um baque muito grande para ela. Logo, um pouco tempo depois, acho que não deu um ano depois, ela perdeu o marido. E ela fala que a dor era de tal maneira, e ela se muda, sai do Rio, vai para fora do país, depois ela volta e acaba indo mexer com a terra. Mas ela disse que ela só sobreviveu porque ela tinha ainda uma menina para cuidar, Pois porque é. senão ela não teria aguentado. Então, por ela ter aquela filha que hoje seguiu com ela para o campo, e as duas trabalham juntas, que ela moça já é uma moça, né? Ela já é uma senhora, Uhum. mas ela fala: eu só realmente me mantive de pé porque eu ainda tinha uma filha para criar. Então a gente não consegue. Então assim foram 2 perdas assim, uma em cima da outra, né? E eu Um fico assim, a período gente curto, num né? período curto para ela se soerguer. Então a gente nem sabe as crenças da senhora nem nada, mas né? A gente tem que se fortalecer em Deus mesmo, porque
para poder seguir adiante num caso desse, né? Então, e ela ainda tem um agravamento da culpa, como o André Luiz nos coloca aqui. E a culpa, né, segundo os espíritos nos falam, ela nos paralisa, ela nos deixa esse sentimento de menos-valia, esse sentimento de baixo autoestima, né, de que não, nada mais a gente consegue visualizar à nossa frente. Então, ela pergunta aí, né, valeria erguer-se, disputar-se aquilo que para ela representava a dor de viver, porque aquilo ali era dor para ela, né? Então, viver para quê? Então, essa situação é de muita compaixão que a gente tem que ter com esse espírito, né? Que certamente vai ter aí o acolhimento da espiritualidade e se fortalecer. Vamos lá, então? Vamos. Então, ele continua dizendo que reparamos que diversos medicamentos se alinhavam ali à cabeceira. Mas nosso instrutor examinou-os, auscultou a doente e informou: o remédio de Zumira é daqueles que a farmácia não possui, virá dela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver. Descontrolou-se-lhe de novo a mente. Desinteressou-se da luta e a abstenção de alimentos e acarreta-lhe a inanição progressiva. E aí André pergunta, e o reencontro com o filhinho? Aliás, Hilário, né? Não seria o melhor processo de restaurar-lhe o bom ânimo? E aí o ministro diz, é o que esperamos. Todavia, Júlio, na fase que atravessa, requisita pelo menos uma semana de absoluto repouso. E até lá é indispensável entreter-lhe as energias. Em seguida, Clarencio entrou em ação, aplicando-lhe os recursos magnéticos com o nosso humilde recurso. Eles chamam de humilde concurso, né? Mas o concurso deles é assim vital para que ela possa se restabelecer. E aí eu estou me lembrando aqui, como ele está dizendo, né, que precisa dela ajudar, né? Todos os tratamentos de obsessão, tratamento desobsessivo, tratamento que a casa espírita, que os espíritos se propõem a fazer, precisa da ajuda do paciente, né? Daquele que está. Com certeza. Porque ele é que vai impulsionar essa vontade de viver, essa esperança, né? A olhar para um outro ângulo, ver que Deus, quando fecha uma porta, ele abre uma janela. E tudo está sobre a égide aí do Pai Criador, né? E aí ele fala aqui, né? Porque como Hilário pergunta, né? Quer dizer, vamos dar um bom ânimo, levando Zulmira ao plano espiritual para reencontrar o Júlio lá, né? Só que eles precisam ganhar tempo. Olha o que ele diz. Ela está tão mal, ele também está debilitado ainda para receber a mãezinha. Então, eles vão ter que aplicar aqui recursos magnéticos nela para sustentar a Zulmira até esse encontro espiritual que vai dar esse ânimo. Mas eles não podem deixar de ajudá-la, porque como ela não está comendo, está cheia de remédios, não, né? E está nesse estado, ela não vai acabar ficando muito doente. E esses remédios, né? Ele diz que é o remédio que ela precisa, a farmácia não possui, que é justamente esse bom ânimo, essa esperança. E ela, né, não sabe que o Júlio está vivo, ela não sabe dessa continuidade da vida, ela não tem Eles não têm noção disso, essa noção. Então, a gente vê aí o quanto que isso é importante, né? Porque quando o espírito tem esse conhecimento, né, ele começa a vislumbrar possibilidades. Mas como ela não tem, então ela está assim como se tudo tivesse apagado à volta dela, né? Mas na expectativa ainda aí de receber o socorro dos amigos, né? E com certeza vai receber. Então, a tensão nervosa de Zulmira, né, porém, atingiu o apogeu e apenas conseguimos sossegá-la de alguma sorte sem conduzi-la ao sono reparador que seria de desejar. Odila, fortalecida, tomava em seus braços quando fomos defrontados por um imprevisto fenômeno. Mário Silva, desligado do corpo denso, com a rapidez de um relâmpago, penetrou o quarto de olhos esgazeados, à maneira de louco,
contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Vai comentar agora ou ler até o final? Vamos ler até o final, né? Que ele Então, está falando aqui dele mesmo. Isso. Volvemos nossa indagadora atenção para o ministro que esclareceu sem detença. É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema à retaguarda. E porque nos inclinássemos à procura do visitante inesperado, o instrutor aquietou-nos, recomendando: aguardemos, Mário voltará. Então, o Mário, nesse momento, que está lá na casa dele, né, dormindo, mas ele vem, emancipado do corpo, ao local aonde a consciência dele leva ele até lá. Porque, no entendimento dele, ele tinha sido o autor, né, ou o coadjuvante da desencarnação de Júlio. Então, a gente vê, né, como é que a nossa consciência é o juiz, é o aguilhão, né? Ele está em total desarmonia por causa dessa culpa também. Né? É isso que eu ia falar. Mais uma vez, nós vamos vendo aqui o sentimento de culpa agindo desse jeito, de remorso, principalmente remorso. Porque vocês lembram, no final do capítulo 32, quando o Júlio desencarna, primeiro ele faz toda hora de aplicar lá o remédio, então ele coloca toda aquela energia negativa, querendo que o menino morresse mesmo, e Clarencio neutraliza aquelas energias para que não apressasse a desencarnação do Júlio, que ia acontecer como aconteceu, mas não por influência do Mário, porque como seria tão ruim para ele também. Mas ele não sabe disso, então os pensamentos dele, querendo vingança, que o menino desencarnasse, faz com que ele saia depois da casa dele, ele mesmo se colocando para ele mesmo, assassino, assassino, assim termina o capítulo 32. Então, hoje a gente está vendo aqui essa mente doente, né, voltando ao local ali, porque ele está totalmente perdido. Né? Ele está inquieto, está com dor na alma, né, dessa culpa que ele carrega, e ele só vai se livrar quando ele entender toda a circunstância, né? E aí a gente vai ver as nossas ações, os nossos pensamentos, né? Quer dizer, ele não cometeu o ato, mas ele desejou. Então, a intenção, né? O desejo de que aquilo acontecesse, isso tudo gerou essa culpa horrível para ele. Né? Então, o ministro fala. Não, eu fiquei lembrando, me passou pela cabeça aqui a questão... que o adultério para a gente, o sentido que Jesus quer dar no Novo Testamento, vai muito além desse adultério só, né, carnal, né, vamos dizer assim. E ele fala, né, que não basta, você não comete adultério somente pelo ato, mas já em pensamentos, em imagens e tudo. Não é? E a mesma coisa, né? Desejos, a mesma coisa aconteceu com o Mário. Ele já cometeu todo esse ato para ele mesmo, e, enfim, pelos pensamentos e a vontade que ele emanou naquele momento ali de fazer com que o Júlio desencarnasse. Né? Muitos de nós ainda agimos dessa forma, né? Pensamos assim, eu não fiz, mas eu penso, né? Ou eu não fiz, mas eu pensei. Então, a intenção, ela tem um peso muito grande, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que nós desejamos, com a força do nosso pensamento, porque ele realmente nos deixa depois sequelados com essas dores que desenvolve no nosso psiquismo. Né? E vamos nós. Com efeito, Silva, depois de alguns minutos, regressa ao aposento, com a mesma expressão de dementado. Fixou a pobre enferma e, dessa vez, rogou-lhe de joelhos, exclamando: perdão, perdão, sou um assassino, um assassino. Levantamo-nos instintivamente, né, o André Luiz e o Clarence, com o propósito de socorrê-lo, mas, tocado de longe pela nossa influência magnética, qual se for alcançado por um raio, o enfermeiro projetou-se para fora. Infortunado amigo, falou o ministro contristado, sofre muito. Ajudemo-lo a soerguê-lo. Num átimo, ganhamos o domicílio de Mário, encontrando-o em pesadelo aflitivo, contido no leito à custa de poderosos anestésicos.
com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Interrompeu as preces a fim de saudar-nos e acolhendo-nos com simpatia. Então, ele estava sendo velado ali por um espírito amigo, né? Que se aproxima dele naquele momento e que estava ali dando a ele um suporte. Mas, mesmo assim, ele sofria muito, né? E a gente vai ver quem é essa freira, né? Depois. Eu estava aqui no capítulo 32, tem uma frase interessante que eu tinha marcado, que Clarencio, aliás, foi no capítulo passado, sobre o anjo de guarda, né? Que ele fala que nós temos uma constelação de inteligência, cujos membros estão na terra e no céu, que cuidam da gente. Então, a gente está vendo aqui, nós vamos ver a história aqui. Constatando isso, né? Constatando isso, uma pessoa que ligação direta não tem com Mário Silva, mas está ali cuidando dele, né? Então é algo muito interessante essa constelação. E constelação, gente, gente pra caramba. Pois é, né? E a gente fica confortado com isso. Quando a gente vê uma constelação de estrelas, é porque são muitas estrelas. Então, a maioria a gente nem vê, porque está distante, né? Mas exatamente. São milhares e milhares. Encarnados e desencarnados, porque nós temos essa constelação dos dois lados tomando conta da gente. Né? E aí a gente vê que nós não estamos sozinhos em momento algum, né? A gente pode ter certeza disso, que mesmo... E os espíritos nos falam que naquele momento de sofrimento que nós temos ainda maior atenção. O Emmanuel tem uma mensagem num desses livros do quarteto, né, desse Fonte Viva, não me lembro qual agora, que ele fala que qualquer homem, seja um réprobo, seja em que nível evolutivo ele esteja, ele tem sempre alguém que cuida dele. Então, nós temos sempre esses amigos espirituais, né? O problema é que eu já li também uns livros desses, mas eu lembro que era da Icléia, e aí o mensageiro espiritual falava, né, que acho que ela mesma, né, desencarnar, falava, olha, nós estamos aqui, mas a mão está para você, só precisa você estender a mão para que a gente possa ajudar, né? E nem sempre a gente está com essa anteninha ligada, estamos sempre aqui nessa horizontalidade, olhando para baixo, para os nossos problemas, e não estamos olhando nem para os lados, nem para cima, né? Que é para onde a gente tem para poder ter esse consolo aí. Então, porque ele, no caso, ele tá focado na culpa, no remorso, por isso que Joana e outros amigos espirituais dizem que a culpa paralisa, porque não nos deixa olhar para os lados, olhar para frente, nos movimentarmos em busca de sair daquele problema, né? A gente fica assim preso. Então, o Mário está assim, dessa forma, por isso ele não vislumbra, né, a ajuda que está ali do lado dele. Estava certa, disse, delicada e confiante, de que Nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Desde algumas horas, ocupo aqui o serviço de vigilância. A posição do nosso amigo, e indicou Mário estendido na cama, é francamente anormal e temo a intromissão de espíritos diabólicos. Quer dizer, ele está num processo de tanta entrega a essa culpa, a esse remorso, que ele que esse processo pode se tornar um processo obsessivo, né? Sem dúvida. Pessoal, né? Os desencarnados, isso. Doido para se juntar a essas pessoas, né? A nós que nos deixamos ficar assim, né? Isso. Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante, vulgarizando-se ao olhar da religiosa, que se sentia evidentemente encorajada com a nossa presença. Quer dizer, ele não se mostra grande como ele é, né? Então, ele é um simples visitante. Eu fico assim emocionada com a humildade desses amigos espirituais, né? Porque eles têm conhecimento, eles têm já alcançaram um patamar evolutivo muito além de nós. No entanto, eles trazem essa humildade, nos mostrar o exemplo a todo instante, né? E aí ele pergunta, é enfermeira? Pergunta o nosso instrutor Cortês. E ela diz, não sou propriamente do serviço de saúde, mas colaboro
no hospital onde o Silva trabalha. Aí, voltando à questão dos amigos espirituais, né? A nossa casa tem um protetor espiritual. A nossa casa espírita tem vários protetores espirituais. O nosso trabalho tem, né? Onde tem um foco de espíritos encarnados, tem ali os espíritos responsáveis por aquela, né, organização. Então, no caso aqui, ela atuava lá no hospital, ela era uma das protetoras ali. No hospital também, né? Então, ela fitou o moço semi-adormecido e aduziu piedosa. É um cooperador devotado às crianças doentes e a cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. Então, o Mário, ele não era má pessoa, ele era uma pessoa boa. Né? A gente vê aqui, olha, devotado às crianças doentes. A gente lembra lá daquela criança da Antonina, que ele vai ajudar, né? Com todo amor, com toda a simpatia, né? Mas o que traz a ele, o que prejudica a ele é esse sentimento de ódio, de vingança, né? Que ele traz na alma. Então... E é interessante a gente ver que nenhuma ação nossa no bem se perde. Nenhuma. Né? Então, nós vamos ver aí, a partir dos outros slides, né? Então, ele tem amigos espirituais que estão ali, como Thelma falou, cuidando daquele hospital, mas que também se preocupam com ele, ele é o realizador daquelas tarefas e de tanto amparo a todas as crianças que são atendidas naquele hospital. Então, esse amor que ele dedica faz com que ele tenha, vamos dizer assim, boas companhias, tenha créditos e boas companhias no plano espiritual. Com certeza. Então, a gente vê aí, eu acho que o foco desse capítulo é isso, né? O bem que a gente faz ao outro, principalmente, né? O bem que a gente deseja, o bem que a gente pode praticar, seja de qualquer tamanho esse bem, né? Material ou não. Uma ação material, ou uma ação moral, ou uma ação espiritual, ela reverbera a nosso favor, né? E isso é muito bonito, né? Então, ele tinha esse crédito aí, por isso ele estava sendo atendido ali, porque ele tinha esse devotamento ali, aquelas crianças que estavam doentes, né? E certamente outras, né? Porque ele me parece que é uma pessoa gentil, né? Só que ele traz na alma essa dor. E numa linguagem genuinamente católica romana, rematou: muitas almas benditas têm descido do céu para testemunhar-lhe agradecimento. Olha só, o bem que ele fazia. Então, muitos espíritos retornavam, né, após, de repente, até a própria desencarnação, para agradecer, né? Isso tem acontecido tantas vezes que, com alguns médicos e assistentes, fez-se credor das melhores atenções de nossa Irmandade. Então, ele tinha esse mérito, conquistou esse mérito. Usando o tato que lhe era característico, nosso orientador indagou: como soube a irmã que o nosso amigo se achava assim tão conturbado? E ela diz: não recebemos qualquer notificação direta, contudo, ele não compareceu às tarefas habituais, e isso foi suficiente para indicar-nos que algo de grave estava acontecendo. Nossa superiora designou-me para verificar o que havia, e desde então estou presa, de vez que não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. Então, ele já estava sendo assediado ali. Exatamente. Por vários espíritos. E a gente sabe que esse sentimento de ódio, ele capta, né, mentes e corações com esses sentimentos. Então, começa a fazer alinhar, né, esses sentimentos. A gente sabe disso, né, que nossos pensamentos, como você falou, são uma teia, né? Fica tudo como... E aí cada espírito vai se conectar com aquilo que nós estamos vibrando. E no caso dele, ele está vibrando remorso, culpa, né? Então ele vai se ajustar com o espírito... Desejo no mal, né? Porque exatamente.
né? Tudo isso, Então, né? ela estava preocupada aqui, né? Que ela disse que ela não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. Quer dizer, ela E não ela é fazia muito, e ideia. ela ainda continua, como ele fala aqui, ó, em linguagem genuinamente católica, romana. André Luiz diz, apesar dela saber que ela é desencarnada e tudo, a gente sabe que cada um continua com os seus credos quando vai também Uhum. para o mundo espiritual. E é o que estamos demorando, ninguém fica esclarecido de uma vez por mais. Ela já sabe da continuidade da vida e de que continua trabalhando. Isso é também bem interessante, né? E assim, Clarencio e eles não, como dizer assim, respeitam o pensar e o esclarecimento de Lógico, cada os um, espíritos e não cada um invadem, aí, né? isso, não, e assim, cada um na sua velocidade, assim como aqui na Isso. Terra. A gente Uhum. também, cada um com seus credos, e a gente não fica querendo impor verdades que são nossas para aqueles que ainda não chegaram lá ou ainda não conseguem perceber dessa forma. Né? O E aqui a importante gente percebe isso. é ela percebeu, né, que a vida continua, ela tem todos esses esclarecimentos, que descido do céu, ou seja, ela ainda se remete a céu, a inferno, devido à crença dela, né? Mas ela tem a noção da continuidade da vida. E uma coisa interessante que ela fala aqui, né, que por que ela chamou atenção, o orientador mandou que ela fosse lá, né? Pela ausência dele no trabalho. No trabalho, ele não foi Ele era uma trabalhar pessoa naquele dia. assídua, né? Então, naquele momento, o que está havendo? Então, fui lá checar o que estava acontecendo e ela tem essa surpresa de ver que ele está ali rodeado por uma porção de espíritos das trevas. Então, a palavra da freira saturava-se de tanta bondade espontânea, evidenciava uma fé pura, tão encantadoramente ingênua, que a curiosidade me espicaçou o íntimo. A tentação de pesquisar o fascinante problema daquele caridoso esforço assistencial me constrangia a interferir no assunto, mas um olhar de Clarencio bastou para que Hilário e eu nos mantivéssemos em respeitoso silêncio. Eles iam perguntar algo a respeito dessas colocações, mas aí eles foram contidos ali pelo olhar do Clarencio, né? É comovente pensar na sublimidade de sua missão. Depois de ausentar-se do corpo terrestre, falou o ministro bondoso, talvez provocando alguma elucidação direta capaz de satisfazer-nos. Sim, trabalhamos sob a direção de Madre Paula, informou a interlocutora sincera, que nos explica ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento, uma forma de purgatório benigno até que possamos merecer novas bênçãos de Deus. Me ocorre agora, né? A gente sabe que tem os hospitais, principalmente nas nossas cidades grandes, né? Que estão cheias, às vezes eu escutei na notícia, né? Que os hospitais estavam recebendo muitas crianças com problema de gripe, crianças recém-nascidos, né? E que às vezes ficavam na sala de espera, isso foi recente, sem poder ser atendidos. A gente sabe, olha só, a espiritualidade está presente ali. O Então, tempo todo. não é? O tempo todo. Então, que nós possamos ter essa certeza e que, quando nós não tivermos o atendimento físico, que nós possamos confiar nessa espiritualidade que está ali, né? De plantão, de prontidão, trabalhando nessas enfermagens, olha, nas casas públicas de tratamento, que é um purgatório benigno, ou seja, é um lugar de sofrimento, né? Porque benigno porque são espíritos que não estão propriamente fazendo mal, estão ali por circunstâncias. Mas é interessante essa frase do Purga, como o André Luiz falou, que ela ainda é ligada às questões católicas, né? Porque ela diz que a Madre Paula nos informa que trabalhar ali naquela enfermagem, nas casas públicas de tratamento, uma forma de purgatório benigno. Então, quer dizer, né? Porque ali a gente sabe que, né, no credo dos católicos, ou nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno, né? E tem esse purgatório aí, mas ela está dizendo, quer dizer, elas como se elas ainda estivessem cumprindo alguma questão, né, de pecados que elas estão ali ainda em trabalho
mas é interessante, né? Porque sabe que não é uma vida tão ruim, mas elas estão nesse serviço aí. E a gente sabe que a gente fala às vezes em umbral, né? No nosso vocabulário espírita, umbral é purgatório, é o lugar de sofrimento. A Terra é um grande purgatório, onde nós estamos aqui nas lutas, né? Das nossas aflições, das nossas dificuldades. E é onde a gente bota a nossa mente, né? E é onde a gente coloca a nossa mente. E a gente transporta isso para o mundo espiritual, né? Que é um estado de mente. Mas, irmã, vê-se de pronto que o seu coração está comungando a paz do Senhor. Ela baixou humildemente os olhos e ponderou: não penso assim, sou uma pobre religiosa em trabalho para resgatar os próprios pecados. No leito, Mário gemia inquieto. O ministro pareceu despreocupar-se da palestra de ordem pessoal e passou a afagar a fronte do enfermo, dando-nos a ideia de que só ele devia atrair-nos o interesse. A freira acercou-se respeitosamente do nosso instrutor e disse calma: irmão, Madre Paula costuma dizer-nos que os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas. Estou certa de que escutastes minhas rogativas. Tenho-vos por emissários corte celeste. Acredito que, desse modo, me compete a obrigação de confiar-vos nosso doente. Então, ela está confiando ele agora, né? Porque ela diz que... como é que é? Madre Paula costuma dizer-nos que os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas. Estou certa de que escutastes minhas rogativas. Então, ela está lembrando ali, e certamente essa corte de espírito celeste que ela está dizendo está presente ali com ele, né? Então, como a gente vê, ela entra em prece pelo Mário, então ela acha que a presença deles veio a partir das preces dela. Que não deixa de ser, né? Porque, com certeza, ele também está sendo atendido ali em função de perceberem como ele estava, né? Se não fosse essa equipe de Clarencio, outros viriam também atender as rogativas, para atender as rogativas dessa irmã, para atender ao Mário. E aí a gente vê também a questão de que no mundo espiritual, quantos espíritos estão ali no trabalho, independente da religião, né? Se são espíritas, se são protestantes, se são católicos, se são... Enfim, o importante... Umbandistas, não importa. Umbandistas, né? O importante é o trabalho no bem, o desejo de fazer o bem, né? Então, vão se aliando as equipes, né? Que estão solidárias, que estão receptivas nesse trabalho. É muito bonito. É isso, e assim nós chegamos ao fim da primeira parte. Logo vamos estar juntos, né, para tratarmos do final desse capítulo, né, onde a gente vai ver essas lições, tanto para a Zulmira quanto para o Mário Silva, né, sair dessa situação em que ele se encontra, para poder ter condições de continuar a vida, né, que ainda esperam muito dessas personagens, eles ainda têm muito que desenvolver aí, né? Estamos já chegando quase ao final, mas ainda tem muito acontecimento aí muito aprendizado, né? É isso aí. Então, queridos, que nós fiquemos com Jesus, que Ele nos abençoe, né? Tenhamos uma semana de paz e de muitas realizações e alegrias no coração. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro, Márcia. Até o nosso próximo encontro, queridos amigos. Fiquem com Deus, com Jesus e estejam conosco na nossa próxima semana, se Deus quiser, para a nossa conclusão do capítulo 34. Até lá. Isso aí. Até lá, Márcia. Queridos. Até lá, Théo.